dos erros e barbaridades constantes aqui desse relatório. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Danilo Forte. Sim, está escrito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que é importante o debate, aqui ressalto a importância do contraditório, muitas vezes, que essa casa precisa ter, mas nós temos que também ter uma compreensão conjuntural, né? O país hoje atravessa um quadro de muita dificuldade econômica. E com a globalização, com a interligação dos diversos segmentos produtivos no mundo inteiro, como muito bem colocou o deputado Paz Landim, é necessário que nós tenhamos uma busca constante de dar uma maior competitividade aos mercados e uma maior produtividade à execução exatamente da atividade produtiva no país. E diante disso, eu acho, com toda a clareza que nos é peculiar, nós devemos exatamente buscar construir oportunidades. Oportunidades que desburocratizem o Estado. Oportunidades que facilitem o investimento. E no momento da conjuntura econômica, onde o desemprego é a principal mazela, o principal mal a ser enfrentado pelo país inteiro, com 12 milhões de brasileiros desempregados, e nós ainda no Nordeste, fragilizados por uma estação climática que é perversa com relação ao que já foi a produção agropecuária na região, nós precisamos buscar essas alternativas. E essas alternativas é uma oportunidade que nós temos aqui nessa comissão de dar ao Brasil um novo momento para essa mesma economia. E como princípio básico da ZPE, como muito bem colocou o nosso relator, Hugo Leal, que é do PSB, e tanto a formuladora do projeto, a senadora Lídice da Mata, também do PSB da Bahia, no sentido exatamente de ter não só uma preocupação na geração de emprego, para dar a essa população uma alternativa no quadro de crise econômica que nem essa que nós vivemos, mas ao mesmo tempo dar competitividade ao Brasil no mercado internacional. A ZPE ela é focada e ela é voltada na sua essência para exportação. E sendo focada para exportação, ela precisa ter uma capacidade exatamente não só de atrair o investimento, e daí as isenções que estão sendo praticadas para atrair esse investimento, que hoje já é comum, inclusive em investimentos de vulto. Qualquer indústria que vá se instalar em qualquer estado do Brasil hoje, ela tem aí benesses de incentivos fiscais de implantação em qualquer estado, até mesmo da infraestrutura física desses empreendimentos. No meu estado, no estado do Ceará agora, para o funcionamento da siderúrgica do Porto do Pecém, da CSP, até a ponte rolante, para trazer e levar mercadorias do terminal do Porto até a base industrial, foi custeada pelo governo do estado do Ceará. Por quê? Porque o espírito maior é exatamente o espírito da geração do investimento, para, com isso, ter a atração do investimento, e tendo a atração do investimento, paralelamente, temos também a criação de oportunidade de emprego. E isso é peculiar do Brasil inteiro hoje. No sentimento que as EPS possam produzir em todos os estados, e não só os estados do Nordeste, mas inclusive da região Norte, como é o caso do estado do deputado Marco Rogério, do estado de Rondônia, que também terá a oportunidade de abrigar uma zona de processamento de exportação, nós só temos que buscar facilitar essa tramitação, não ferindo o mérito da constitucionalidade, nem da admissibilidade por essa comissão, mas principalmente focando em quê? Que o plenário da Casa poderá arbitrar. E está aqui o professor Júlio César, nosso deputado do Piauí, que é um entusiasta exatamente dessa propositura, porque tem uma consciência clara de que nós do Nordeste precisamos de facilitadores e de desburocratização para ampliar e suprir exatamente essa deficiência do mercado de trabalho, que nos é, muitas vezes, punitiva pela situação climática que a nossa região vive. E nós do estado do Ceará, que temos uma ZPE em pleno funcionamento, e que temos nela a esperança, inclusive de uma geração de uma nova economia para o nosso estado, e agora, inclusive, vendo o interesse de diversas empresas, tanto nacionais como internacionais, de ali se abrigarem e poderem ali fazer seus investimentos e gerar uma oportunidade de crescimento econômico para uma região tão desigual, tratada de forma tão desigual, inclusive a nível de Brasil, e com muitas vezes até de uma visão preconceituosa, nós queremos exatamente buscar aqui nessa comissão uma unidade de consenso.
Consenso no sentido de dar ao Brasil essa alternativa. Consenso de que nós sejamos capazes de compreender que a avaliação do mérito não se dará aqui nessa comissão. E como ela também, pelo projeto apresentado e no relatório apresentado pelo deputado Hugo Leal, não apresenta nenhuma inconstitucionalidade, até porque os procedimentos de política econômica também são procedimentos que devem ser analisados pelo Congresso Nacional e principalmente pela Câmara dos Deputados no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida do nosso povo. O que nos cabe aqui nesse momento é exatamente desprendermos das firulas e dos questionamentos sobre alguns indicadores de taxas que possam ser atribuídas ou não no plenário da Casa, no relatório aí sim passando pelas comissões pertinentes que deverão tratar do tema do ponto de vista econômico e do ponto de vista tributário, mas sem deixar que antes nós possamos aqui abordar uma alternativa que é viável, que é necessária e que é uma oportunidade de dar prosseguimento, inclusive, a essas ZPS que já estão em implantação. Porque a grande dificuldade das ZPS que estão em implantação é, muitas vezes, a capacidade atrativa para esse investimento. E na medida em que você desburocratiza, na medida em que você flexibiliza, na medida em que você estimula, inclusive do ponto de vista fiscal, a implantação desses projetos, você está viabilizando para o Brasil um novo mercado de trabalho, uma nova oportunidade para esses milhões de brasileiros que tentam garantir a sua sobrevivência com dignidade, garantindo o sustento das suas famílias. Então, eu acho que no que nos é pertinente aqui nessa comissão é exatamente na arguição da admissibilidade e da constitucionalidade do projeto, apresentarmos, aprovarmos e aprovarmos exatamente no sentido de aprimorá-lo. Aprimorá-lo nas comissões temáticas, aprimorá-lo no plenário da Casa, que aí sim será o veredito da aprovação final do projeto. É importante que ele tramite, é importante que ele ajude, inclusive, ao Brasil, nesse momento em que nós estamos numa encruzilhada econômica de muita dificuldade e que é necessária, inclusive, a presença do Estado como um facilitador, como um indutor da economia, tanto na atratividade de oportunidades e de alternativas a esse quadro econômico de tanta dificuldade, e ao mesmo tempo que a gente possa também dar a esse papel que essa Comissão de Constituição e Justiça tem de buscar contribuir dentro desse debate. Então, eu não vejo nenhum impedimento, nenhuma causa pétrea, nenhum ferimento constitucional quando você quer discutir apenas a viabilidade ou não de uma taxa, a viabilidade ou não de uma isenção. Porque já é comum, inclusive, no plenário dessa comissão, se trabalhar isso de forma plural. Foi esse o sentimento que permeou quando se deu isenção, inclusive, para a FIFA e para as empresas que vieram para fazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil, exatamente no sentido de ter um conceito de nacionalidade. De nacionalidade essa capaz de transformar uma ação esportiva, empresarial, também numa atividade econômica que possa gerar crescimento e desenvolvimento para as regiões diversas do Brasil. E esse mesmo sentimento é que deve nos permear agora. O barulho está grande aqui atrás, viu? É esse mesmo sentimento que deve nos permear agora, desse compromisso. Solicito atenção a um orador se manifestando. A esse compromisso que eu tenho constatado no espírito público do deputado Marco Rogério, do deputado Paes Landim e de todos que fazem essa comissão, que a gente precisa avançar na industrialização. A indústria brasileira, ela está muito aquém do seu potencial. A indústria brasileira chegou a responder por 1/3 do PIB nacional. E hoje responde por menos de 10%, apenas por 9,7% da produção do PIB nacional. E isso por quê? Porque as amarras burocráticas têm impedido esse desenvolvimento. E essa competição internacional fragiliza ainda muito mais. Porque quando nós não temos a capacidade de criar uma alternativa para o crescimento da indústria no nosso país, nós estamos fortalecendo exatamente a atividade industrial em outros países, inclusive como a China, como aqui foi citado pelo deputado Paes Landim. Então, o que eu espero e que eu acho que é a grande contribuição que a gente possa dar é exatamente buscar esse entendimento. Vamos discutir e ampliar esse debate, mas vamos, no primeiro momento, admiti-lo, porque se nós não admitir, nós estamos aqui matando, nós estamos aqui dificultando, nós estamos criando aqui mais um impasse burocrático
que possa desaguar exatamente numa alternativa que possa fazer crescer a nossa economia. E é esse espírito que a gente do PSB, inclusive o relator Hugo Leal, tem colocado. Nós não estamos aqui nos atrelando a indicadores e a índices. Nós estamos se atrelando aqui ao conceito. Ao conceito de quê? De que a indústria nacional precisa se expandir, que o país precisa de uma política de geração de emprego, e essa política de geração de emprego, inclusive, ocasionará para o país um crescimento, inclusive, da arrecadação e dos demais programas sociais que precisam ser implementados no país para garantir uma maior igualdade e uma maior inclusão social. E a maior inclusão social que o cidadão pode ter é pela oportunidade de trabalhar dignamente. Então, a gente tem a certeza de que a abertura desse espaço proporcionará para todos os estados brasileiros uma oportunidade de uma alternativa de industrialização, de geração de emprego. E eu tenho uma convicção clara, que essa comissão, que é uma comissão formada pelos mais conceituados deputados dessa casa, também terá a compreensão da necessidade dessa alternativa para a nossa economia. Num momento de tanta fragilidade, tanta dificuldade, eu acho que nós não podemos nos prender exatamente aos pormenores dos projetos que ainda tramitarão, inclusive por outras comissões permanentes, e poderá chegar ao plenário de uma forma a contemplar, a abrigar o sentimento de todos os estados que estão precisando e estão ansiosos para instalarem as suas EPS e para dar prosseguimento a essa instalação. O que eu posso garantir aqui é que as EPS são benéficas. No estado do Ceará, um estado que é castigado pelo 5º para o 6º ano de seca consecutivo, a alternativa que nós temos de crescimento econômico passa pelas EPS. E só para vocês terem uma ideia, só a Companhia Siderúrgica do Porto do Pecém, em 3 anos, será responsável por 36% de tudo que se arrecada de CMS no estado do Ceará. Então, daqui a 3 anos, só a Companhia Siderúrgica do Porto do Pecém, mesmo com a focação da exportação em 80% da sua produção, nos 25% restantes do mercado interno, ocasionará para o estado do Ceará um acréscimo na sua arrecadação tributária da ordem de 36% do ICMS, o que também poderá ser motivador para outros estados e para outras indústrias que também poderão se incorporar dentro desse sentimento e dar, inclusive, ao Brasil uma dimensão no comércio internacional, um país que é o 5º maior país do mundo em extensão e o 8º país do mundo em PIB, poderá também ter uma participação maior no comércio mundial, porque o Brasil representa apenas 1% do comércio internacional de mercadorias. Nós somos quase que insignificantes a nível mundial na exportação de produtos manufaturados. E essa ZPE será exatamente a oportunidade que nós teremos de ter uma maior isenção do nosso país, inclusive no mercado de comércio internacional. Então, diante disso, presidente Osmar Serralho, eu tenho uma compreensão clara da maturidade dessa